Os idosos respondem pela faixa etária aonde se dá a maior ocorrência de tentativas de suicídios. Porque todos sabemos que o isolamento é um dos... o distanciamento social é um dos fatores de risco para o suicídio. Não é? E estamos neste momento numa altura em que é exatamente isso que é pedido quase às pessoas. Não é? Há um distanciamento social, o isolamento, fica em casa. E isto é sobretudo problemático para as pessoas que ainda por cima estão em maior risco por causa da pandemia, não é? Que têm que estar mais isoladas. Não é? Que mensagem para estas pessoas, pessoas mais idosas, que acho que é a mensagem, se calhar, a mensagem final de André, para depois terminarmos? Bom, muito bem colocada essa questão. Historicamente, na literatura médica, em números relativos, não números absolutos, proporcionalmente, os idosos respondem pela faixa etária aonde se dá a maior ocorrência de tentativas de suicídios. Por que isso acontece? Tem várias questões aí. A primeira delas é que envelhecer significa acumular perdas. A perda da vitalidade, a perda da força física. Eu passei a usar óculos, Carlos, de 3 anos para cá. E a cada ano que eu vou no oftalmologista, piora. E é uma coisa assustadora. A cada ano. Faz parte, é do jogo. A gente começa a ter dieta, não pode comer tudo o que eu gostaria de comer. A gente começa a ter que fazer exames médicos com mais disciplina e regularidade para ver como é que está colesterol, triglicerídeo, taxa de açúcar, isso tudo. A gente começa a ter que pedir ajuda. E tem muita gente orgulhosa que não se sente à vontade de pedir ajuda para carregar peso, para subir no ônibus, no transporte público. A gente vai perdendo os amigos, a gente perde em algum momento o contato com os colegas de trabalho, a gente sofre a ingratidão dos filhos, infelizmente é algo muito comum. Os pais, de forma abnegada, se sacrificam para colocar os filhos no mundo, deixam de realizar projetos pessoais para poder determinar uma boa educação, uma boa assistência de saúde, o melhor para os filhos. E não raro, infelizmente, quando inverte-se a situação e são agora os pais que precisam ser cuidados pelos filhos, infelizmente, em boa parte do mundo, os filhos são ingratos. Eles não dão o amor, o afeto, o acolhimento, o suporte devidos, né? No mínimo por uma questão de gratidão, no mínimo. Tudo isso, portanto, constitui uma provação que nós, no Espiritismo, reconhecemos como interessante do ponto de vista da evolução espiritual, porque se dá justamente no crepúsculo da vida, no ocaso da vida, na fase final da existência na Terra, como se nos preparando, acelerando o processo do desapego. Assim, o acúmulo das perdas pode ser interessante espiritualmente falando, como essa percepção de que a gente não deveria ter apego. A gente deve entender a transitoriedade da vida no sentido superlativo. E todas as fases da existência trazem o seu componente de provação. Não são só os idosos que passam por problemas de superação. É que a gente não se lembra da infância. Hoje usam palavras bonitas, né? Bullying. Bullying. Eu sofri bullying sem saber que era bullying. O bullying é algo universal, infelizmente.
as crianças têm esse componente assim de não fazer a distinção do certo e do errado, e por vezes elas são cruéis. São cruéis. E isso também é doloroso. A adolescência, quando o corpo começa a mudar e você está engrossando a voz, no caso dos homens, as meninas começam a menstruar e você começa a ter a percepção de que você está virando outra coisa, né? Está virando outro ser. E os hormônios estão em ebulição e há, em boa parte dos casos, também essa transição nem sempre simples ou fácil. Mas voltando à questão da terceira idade, nós precisamos entender que o mundo envelhece rápido, nós estamos vivendo cada vez mais e, graças a Deus, cada vez com mais saúde. Ter hoje 70, 80 anos é bem diferente do que ter 70 e 80 anos há 30, 40 anos atrás. Quando você vê por aí, vamos dar um exemplo, Paul McCartney, Mick Jagger, tem tantos artistas que estão, eu diria, exuberantes na forma física e na maneira como eles continuam criativos e com a disposição de trabalhar. Não são só eles. Não são só eles. Então importa, a meu ver, Carlos e Gláucia, que tenhamos uma mudança na cultura, na direção do acolhimento e do aproveitamento dos idosos, que estão com mais disposição, mais energia, mais fluido vital, estão, inclusive, tendo a oportunidade, a bênção do século XXI, de exercer a sua sexualidade no campo do relacionamento íntimo. Até isso é uma novidade positiva. Hermógenes, que introduziu a Hatha Yoga no Brasil e era muito amigo de Francisco Cândido Xavier e de Divaldo Pereira Franco, eu tive o privilégio de tê-lo também como amigo, porque ele era aqui do Rio de Janeiro, escreveu muito sobre a arte de envelhecer bem. E ele usava uma metáfora muito bonita dizendo: o velho, o idoso, está no alto do planalto, sereno, tranquilo, pacificado, observando a agitação da planície, aonde multidões, de forma um tanto atabalhoada e apressada, correm na direção que aponta para o alto do planalto, onde ele está. A gente tem que fazer com que, no dia a dia, na sociedade, a gente tenha o que as corporações, o setor privado já fazem, que é programa de milhagem. A gente tem que ter o bônus de chegar a essa fase da vida, com cada vez mais saúde e disposição, sendo reconhecido, sendo aproveitado, tendo a chance de compartilhar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Nada supera a experiência. Nada supera a experiência. E a gente não aprendeu, penso eu, hoje, a permitir que as pessoas que tenham informação, tenham experiência, tenham programa de milhagem com muitos pontos, sejam melhor aproveitadas por nós, que ainda não chegamos nessa fase da vida. É um desperdício monumental de conhecimento, de sabedoria. Os povos originais do Brasil, você sabe que a gente está com a Covid-19 causando estragos terríveis nas comunidades indígenas. Nas comunidades indígenas se diz que quando um idoso morre, é uma biblioteca que desaparece. A tradição deles é que, assim, é o conhecimento ancestral que desaparece. Então a gente precisa fazer, viu, Gláucia? Eu penso que a gente precisa fazer esse exercício de políticas públicas inclusivas que estimulem os idosos a produzir, a se sentirem úteis, a colaborarem para a gente descobrir de forma mais efetiva e rápida as respostas para os dilemas do nosso tempo. Imagina uma pessoa idosa que pegou a gripe espanhola, Carlos. Se tiver alguém com idade avançada hoje, que pudesse conversar com a gente numa live,
A gente desesperado aqui com a Covid, a pessoa dizendo assim, vocês estão reclamando da Covid? Eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha época não tinha internet, não tinha rede social, não tinha live, e a gripe espanhola levou embora, no mínimo, 50 milhões de pessoas no mundo. E a gente já sabia que tinha que fazer isolamento social. Não tinha serviço médico para levar pessoas que surtavam dentro de casa trancadas, não. Não tinha nada disso, não. A gente teve problemas, mas a gente soube superá-los. Eu posso falar sobre isso? Vocês querem me ouvir falar sobre como é que foi na gripe espanhola? Eu quero. Eu estou louco para ouvir alguém que possa compartilhar o conhecimento construído na outra pandemia, no início do século passado. Você não acha, Carlos, você não acha, Glaucia, que esse conhecimento hoje vale ouro? Bom, sim, senhora. André, obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco e por nos ter presenteado com a sua presença e pronto, não tenho aqui nos comentários centenas de mensagens de pessoas não apenas a agradecer, mas a mostrar que ficaram muito satisfeitas com a possibilidade de o terem ouvido. E tanto em Portugal como no Brasil, isto hoje fomos todos um. E pronto, quero agradecer e terminar. Despedimos toda a gente que nos esteve a assistir e convidá-los na próxima quarta-feira para mais uma emissão. Está bem? André, obrigado e boa noite. Boa noite, por favor, lembremos-nos do Cristo quando disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. A gente está aqui para aprender a ser gente, aprender a ser alguém melhor. A dor e o sofrimento não são contra nós, são convites à evolução. Beijo, abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Obrigado.